CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos companheiros aqui presentes, bom dia a todos que nos acompanham de casa. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Nós estamos no capítulo 20, no item 4, que nós lemos os 2 primeiros parágrafos. Então hoje, para a abertura, nós vamos ler o 2º parágrafo para a gente fazer umas observações ali. O 2º parágrafo do item 4, que começa: não vos assusteis mais. Acharam? Que lê, Guilherme? Não vos assusteis mais. As línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espírito, vós sois os eleitos de Deus, e de empregar a palavra de Deus. Olha só. Então, não, depois a gente explica, depois da prece. Fico com vontade de falar. Desculpa. Pode continuar. É chegada a hora em que deveis sacrificar vossos hábitos, vossos trabalhos e vossas ocupações úteis para a sua pregação. Propagação. E de empregar. Ó espíritos elevados, os espíritos elevados estão convosco. Certo, falarei das pessoas que não querem ouvir a voz de Deus, pois essa voz, incessantemente, nos faz lembrar da abnegação. Aos avarentos, pregarei o desinteresse, aos dissolutos, a abstinência, aos tiranos domésticos, como aos déspotas, a mansidão. Palavras perdidas, eu sei, mas que importa? É preciso que pegueis com o vosso suor o terreno em que tendes de semear, que não produzirá nem frutificará, a não ser não reiterar os esforços para deixar na charrua do Evangelho. Vide e pregar. Então vamos fazer a nossa prece para nós começarmos o nosso estudo hoje. Quer fazer, Guilherme, a prece de abertura? Querido Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, agradecidos mais uma vez pela grande oportunidade que temos de estudar as Tuas lições, os Teus ensinamentos, as lições desses espíritos queridos que já analisamos aqui no nosso Evangelho. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos numa casa espírita, no nosso CEAP, a nossa casa de amor, e isso nos torna muito plenos, Senhor. Por isso nós te agradecemos aos espíritos queridos que aqui trabalham, ao nosso querido Emanuel, patrono do nosso curso, por essa grande oportunidade. E te pedimos, Senhor, que possamos manter a nossa atenção totalmente voltada para o estudo, que é tão importante para as nossas vidas. Então, Jesus, é em Teu nome, em nome desses espíritos queridos, em nome do nosso querido amigo altivo, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Então, quando eu pedi ao Guilherme para a gente ler esse parágrafo, porque na semana passada eu não trouxe a Bíblia, e aí quando a gente lê assim, não vos assusteis mais, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças, fica um negócio meio difícil de se entender, né? Então, o que é? Nós fomos lá na Bíblia, se vocês quiserem anotar, quem quiser anotar, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Não, é só esse pedacinho, não precisa não. É só esse pedacinho aqui que nós vamos... não, eu estou com a minha aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Ele diz assim, o título é A Descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles
línguas repartidas de fogo, as quais pousaram sobre a cabeça de cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, por que semana passada eu esqueci de trazer a Bíblia e hoje eu trouxe? Porque quando a gente vê isso aqui, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças, a gente fica assim, mas o que é isso, né? Mas está lá nos Atos dos Apóstolos. Eles comemoravam o dia de Pentecostes, que era um dia que era comemorado 50 dias após a Páscoa. Era uma festa, uma comemoração feita entre os judeus, em que eles chamavam de Pentecostes. E ele diz isso, lá na Bíblia está dizendo que línguas de fogo desciam e eles começavam a falar outras línguas. Eu não sei nada sobre a doutrina evangélica, mas eu já vi pessoas da doutrina evangélica num momento de oração em que falam línguas que a gente não consegue entender. Então, deve ser baseado nisso. Eles estudam profundamente. Quem estuda, né? Estuda profundamente a Bíblia e estão seguindo isso. E acham que estão falando em nome do Espírito Santo. Então, só para a gente entender por que esse Espírito aqui, o Erasto, colocou no Evangelho isso. Então, quem quiser ver, vai lá na Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que a gente acha essa passagem. Isso foi para explicar isso, né? Porque o restante nós já falamos da semana passada, né? Ide, pregai, os espíritos elevados estão convosco. Quer dizer, quando uma pessoa se determina a vir fazer uma palestra aqui na mesa, ou se determina a fazer a evangelização de crianças, de jovens, sendo feito com responsabilidade, ele diz aqui, ó, os espíritos elevados estão convosco. Que ninguém começa uma tarefa sem antes fazer uma oração, e eles vêm para ajudar, não é isso? Mais adiante ele diz que ele tem ideia que muitas vezes as pessoas não vão querer saber o que temos a dizer. Nem todo espírita gosta de assistir palestra, nem todo espírita vem fazer curso na casa, porque não está ainda no ponto do interesse, mas vai chegar lá, um dia chega lá, não é isso? E no finalzinho ele diz aqui, olha, palavras perdidas, mas que importa? É preciso que regueis com o vosso suor o terreno em que tens de semear. Tudo é esforço, como a gente aprende lá, nós aprendemos no capítulo 17. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz, né? É preciso que regueis com o vosso suor o terreno que tens a semear, porque ele não produzirá nem frutificará, a não ser com reiterados esforços da enxada e da charrua evangélica. Então, quando a gente no domingo está muito frio, né? Ou no outro dia de semana está um dia frio, chuvoso, e a gente acorda cedo e toma um cafezinho quente e vem para casa, é um esforço que a gente faz, mas é um esforço evangélico. Está dizendo aqui, é para o nosso bem. Vale a pena a gente fazer esse esforço. Não é sacrifício, né? É esforço, vale muito a pena. Então vamos continuar. Vamos lá, Guilherme. Sim, todos vós, quando for meditai na vossa inferioridade, os trabalhos partindo para a justiça, e trabalho cada dia mais e mais. Não é? Né? É a ganância, né? É a inveja, é a vontade de ter mais e mais e mais. Naquela época chamava de bezerro de ouro. Hoje a gente sabe que é o dinheiro, né? É o dinheiro. Quanto mais tem, mais quer. Mas ele está dizendo aqui, partir em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Que é isso que a gente tem que fazer o nosso esforço. Quer dizer, para a gente dar aula, para a gente dar uma aula, para o orador vir aqui para a mesa para falar, ele não precisa ter diploma de língua portuguesa. Porque ele está dizendo aqui, olha, homens simples e ignorantes.
ignorante porque ainda não sabe tudo de doutrina, e ignorante de saber mesmo. Mas ele está estudando a doutrina, ele se esforça, não é? E acontece, já fiquei muitos anos da minha vida nesse trabalho de convidar pessoas para falar, da pessoa dizer assim, onde é que é o centro, hein? Então quando eu chamava para ir lá na obra social, que é lá em Magalhães, onde é que é? Longe, não vou não. Não estava no ponto ainda. Queria falar num centro que fosse na rua dele, onde ele mora, né? Então, ele diz aqui, homens simples e ignorantes, quer dizer, mas de boa fé, de boa vontade, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Que às vezes a pessoa tem o título de orador, fez até o curso de oratória, e quando acaba de falar não ficou nada, né? E, no entanto, a gente vê uma pessoa que vem falar aqui com a gente, nem sempre fala um português corretíssimo, mas deixa uma mensagem, com sentimento, com coração e com entendimento da doutrina. É tão bom quando a pessoa, como ontem, né, o Léo trouxe exemplos, não é? Ele trouxe exemplos tão da vida, da vivência dele, e que são importantes, até para a gente entender melhor o texto que ele está analisando, né? Vamos lá. Acontece, né? As emboscadas são as dificuldades que surgem no nosso caminho, né? A pessoa diz assim, olha só, mas eu vou precisar que você faça isso para mim em tal dia. Mas você tem o seu compromisso aqui na sua casa religiosa, né? Então você diz, olha, às vezes a gente não pode deixar de atender o pedido do outro. Por isso que temos que ser observadores, para a gente tomar atitudes corretas. Mas se for uma coisa que pode ser adiada, eu tenho que colocar isso aqui em primeiro lugar, né? Mas eu aprendi com o Altivo que ele dizia, a família em primeiro lugar. Quando eu estava trabalhando, antes de me aposentar, ele dizia assim, você podia vir sábado tantas horas, ou quinta-feira, eu dizia, eu não posso controlar isso aí. É de lá que você tira o seu sustento, lá em primeiro lugar. Então havia uma compreensão e tem que ter essa compreensão. Agora, quando eu me aposentei, ele dizia, agora você já está aposentada. Agora já posso te convidar, digo, agora pode, não tem mais desculpa. Então é isso que a gente tem que entender. As emboscadas, quer dizer, as situações difíceis acontecem na nossa vida, mas a gente, né, são necessárias, até para a gente aprender a discernir o que é bom e o que não é. O que é bom para mim e o que não é. Se de repente eu sou convidada para uma festa e naquela hora eu tinha que estar aqui na mesa, o que é bom para mim? Eu estar aqui na mesa. Aquela festa pode ter outra no ano que vem, se eu estiver aqui, né? Então isso aí. E ele diz, porque o pastor saberá defender as suas ovelhas das fogueiras imoladoras, ou seja, das situações sacrificiais. Quem é o pastor? A gente não fala? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará? Nada nos faltará, se nós considerarmos Jesus como nosso pastor, os bons espíritos como nossos pastores, o nosso anjo de guarda como nosso pastor, né? Nos conduz, que sois grandes diante de Deus e mais felizes que Tomé. A gente não sabe da história, Tomé que tinha que ver para crer. Então quem quiser ver, está lá no Evangelho de João. Quem quiser anotar essa passagem, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 5 e diante, tá? E a gente vai achar lá a história do Tomé. Quem é a falange gloriosa de fé? Nós, espíritas. Está falando para nós, né?
quanto mais a gente tiver certeza do que está falando, né? Ah, eu estou falando isso porque eu estudei assim, não, eu estou falando isso porque eu sei. Eu sei, eu aprendi, eu entendi, eu assimilei. Então é isso aí. Quanto mais certeza eu tiver do que o que eu estou falando, eu tenho uma base, eu não estou falando da minha boca, da minha cabeça, eu estou falando porque eu estudei o Livro dos Espíritos, eu estudei o Evangelho, eu estudei as obras de Kardec, então eu tenho certeza do que eu estou falando. Então quando a gente fala com essa certeza, ele diz aqui, os incrédulos se dissiparão diante de ti, como a cerração da manhã nos primeiros raios do sol. A gente amanhece o dia, outro dia estava a cerração completa, o sol veio, dissipou. Então é isso que a pessoa diz assim, poxa, fala com tanta segurança daquele determinado conceito, que o meu conceito ficou muito pequenininho, então ela deve ter razão. Nós temos que estudar para a gente poder fortalecer os nossos conceitos. Então, quando a pessoa diz assim, não, mas eu já esqueci, eu não estou nem pensando mais naquela pessoa, já perdoei. O Evangelho diz assim, Deus sabe o que demora no seu coração. Então, se a gente disser isso assim da boca para fora, mas Deus sabe que... Então, o que está dizendo aqui, ó, permanece no coração a impureza e todos os vícios que se originam dessa impureza. Que nós precisamos nos livrar disso, né? Que a gente faça um esforço de estudar, para pregar o que é certo, para que as futuras gerações, ao lembrarem de coisas erradas que aconteciam nessa nossa época, dizem assim, que época difícil, que época ruim era aquela. Essas futuras gerações estarão num planeta melhor, não de provas e expiações, né? Teis entusiasmo e fé, e depois eles vos receberão com alegria, louvando e agradecendo a Deus pela santa consolação que lhes derdes, e baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Tá falando de um período em que a compreensão estará maior, né? Novamente ele vai falar, que já vimos isso várias vezes, né? A palavra divina dita aos sábios, né? Eles rejeitam, eles acham que não admitem ninguém acima deles, né? Irão desprezá-la, né? E desejarão provas. As pessoas falam, mas eu quero prova disso. E quando a gente tem fé, né? Nós temos fé em Deus, temos fé em Jesus, temos fé nos bons espíritos. Quem não é evidente como eu sei que estão me ouvindo, eu tenho certeza absoluta que estão me ouvindo, mas eu não estou vendo. Então, se eu não tiver fé e disser, mas eu quero ver, que arrogância é essa? É uma arrogância, né? Não é isso? Ele diz assim, ó, é principalmente entre os mártires do trabalho, quer dizer, aqueles que se esforçam, os humildes e os simples, esses aceitarão. E aí nós encontraremos entusiasmo e fé, entre os simples e os humildes. Que a vossa falange se arme de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto e a terra preparada. Arai. Quer dizer, os espíritos preparam tudo para nós, né? Então, quando a gente começa a estudar a doutrina, se a gente considerar que o nosso pedacinho de terra é o nosso coração, nós é que temos que arar esse pedacinho aqui. Como é que eu vou arar isso aqui? Com bons sentimentos, né? Melhorando o meu entendimento, a minha compreensão com relação à vida,
a tudo que me cerca. Então ele diz aqui, mãos à obra, a terra está preparada, arai, quer dizer, Jesus não falou eu sou o caminho, então ele veio, traçou o caminho, nos disse as verdades, ele, Kardec, esses espíritos maravilhosos que dão essas mensagens para a gente, estão dando a enxada, o ancinho, tudo para a gente, né? Depende só de nós. Só depende de nós. Está falando conosco, espíritas, hein? Atenção, muitos estão transviados entre os que foram chamados para o Espiritismo. Vai, portanto, o vosso caminho e procurai a verdade. Sempre pedindo que sejamos observadores. Não é para a gente observar e sair falando. É observar para si, não é? Se aquilo é verdadeiro, se aquilo é real, se aquilo é de Deus. Se aquilo é bom de ser ouvido, de ser guardado e bom de ser transmitido. O que não é bom eu não devo transmitir. Parou aqui. Ouvi, não foi bom, observei, não acreditei, acabou. Porque se a pessoa que estiver falando estiver errada, o problema é dela. É isso que às vezes a gente, quando a gente faz uma confusão em torno de nós, é porque a gente quis espalhar aquilo. Esquece que quem mentiu, o problema é dele, não é meu. O meu é observar e procurar o caminho da verdade que ele está dizendo aqui, né? Mas ele pede, mas atenção, porque muitos se transviaram. Aí ele continua. Podereis então perguntar: como reconhecer os que se acham no bom caminho, se, entre os que foram chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram? Como é que eu vou conhecer os que se acham no bom caminho? Aqueles que perseveraram, que estudaram, que se dedicaram, que trabalharam com amor, não é? Que fizeram a sua tarefa com amor, com dedicação, respeitando os companheiros de trabalho. É isso que ele está dizendo. Que procuram entregar o bem sobre quaisquer circunstâncias, né? Exatamente, sobre qualquer circunstância. Muito bem. E nós vos responderemos: podereis reconhecê-los pelos verdadeiros princípios da caridade, por eles ensinados e praticados, pelo número de aflitos a quem levem consolação, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Podereis reconhecê-los, enfim, pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei, e os que seguem serão os escolhidos que vencerão. Porém, aqueles que falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem sua vaidade e sua ambição serão destruídos. Erasto, Anjo da Guarda do Médium, Paris, 1863. Olha como esse parágrafo é bem interessante. Quem perguntou assim, mas como é que eu vou reconhecer aquele espírita que começou e desistiu? Como é que eu vou reconhecer? Aí ele diz, reconhecê-los pelos verdadeiros princípios da caridade, ensinados e praticados. Né? Porque é muito fácil sentar aqui e começar a falar. Sair daqui e continuar fazendo tudo o que eu fazia antes. Eu tenho que falar e praticar. O mais importante ainda é o praticar, porque é o exemplo. Né? Pelo número de aflitos, a quem leva em consolação. A nossa casa vai começar agora o trabalho de visita a pessoas doentes. Né? O Newton tem falado sobre isso, para as pessoas que tiverem algum parente com alguma dificuldade emocional, uma dificuldade de doença, a casa vai começar a fazer visita. O que é isso? Nós vamos levar consolação. Porque já trabalhei nisso muitos anos, e as pessoas dizem, mas eu fiquei muito melhor. Quando vocês saíram, eu deitei, dormi, que foi uma beleza. O que é isso? Você foi levar um conforto espiritual, uma consolação, uma palavra de carinho. É muito importante esse trabalho, muito mesmo. Pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. O que é o desinteresse pessoal? É eu não me colocar em primeiro lugar. Nunca me colocar em primeiro lugar. Certo? É o desinteresse pessoal. Enfim, pela vitória dos seus princípios. O que é isso? Através do exemplo. Né? Eu estou mostrando que eu tenho esse rigor e eu sigo e pratico esse rigor. Porque Deus quer o triunfo da sua lei.
E aí diz, e os que a seguirem serão escolhidos. Aí nós estudamos lá no capítulo 18, né? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Quem serão os escolhidos? Esses aqui, ó, que tiverem amor ao próximo, que tiverem abnegação, que trabalharem com desinteresse pessoal. Esses serão os escolhidos. Olha como um capítulo um puxa o outro e a gente vai entendendo cada vez mais. Não é isso? Por isso que é interessante a gente sempre lembrar. Agora, aqueles que falseiam o espírito dessa lei, por causa da sua vaidade e ambição, esses serão destruídos. Destruídos no sentido de que a felicidade deles vai ser relegada um pouco. Não agiu correto? Tudo que a gente faz errado não nos traz felicidade. Não é isso? Se eu fizer eu vou costurar uma roupa e eu costurar de qualquer maneira, eu vou me sentir bem vestida com ela. Uma comida que eu fizer de qualquer maneira, eu vou me sentir bem quando eu for comer? Não vou ter nem coragem de oferecer para alguém. Então, tudo que eu fizer de errado, mal feito, sem amor, sem dedicação, eu mesmo vou dizer, essa coisa ficou tão ruim. Não sei porque que eu fiz essa bobagem hoje, né? A gente imagina com as coisas morais, que tem uma repercussão, porque um arroz mal feito você pode jogar fora e fazer o outro comer. Agora, um erro moral, não tem como. Então, quando ele fala aqui que serão destruídos, se destruirão, é no sentido de que vai ser prorrogado ali o momento de felicidade dele, porque ele não se preparou, não fez o que era correto fazer. Algum comentário desse item 4? Alguém quer falar alguma coisa? Uma mensagem grande, né, de Erasto. A missão dos espíritos. É muito bonito isso, né? A gente aprendeu que nós viemos a esse mundo, todos viemos com uma missão. Todos, né? Mas aqui ele falou da missão dos espíritas, que precisam estudar para saber pregar e exemplificar, que é importante, né? Então vamos passar para o item 5, os trabalhadores do Senhor. Chegaste ao tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro objetivo que a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos por 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos, irmãos, e unamos nossos esforços para que o Mestre, ao chegar, encontre obra terminada. Não esquecendo que essa é uma mensagem do Espírito de verdade, tá? É sempre bom a gente lembrar quem está falando isso para nós, né? Porque então o Mestre lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que fizeste calar vossos ciúmes e vossas discórdias, para não deixar que a obra sofresse. Tá vendo? Para não deixar que a obra sofresse. Fazer calar as discórdias, o ciúme, né? É chegar, sentar junto. Estamos trabalhando nisso? Essa obra é nossa? Essa obra é de Jesus? É. Sentar junto, conversar, botar os pingos nos is, como nós também já aprendemos, não é isso? Tudo será refeito até o último iota, ou seja, é o J, botar o pingo no i, que a gente usa, botar tudo em pratos limpos e vamos trabalhar junto. E vamos trabalhar junto para que a obra continue. É como a gente estava conversando ontem, né, dona Gracinha? Uhum. Se o nosso fim é a perfeição, não há nenhuma vantagem de se sentir maior ou melhor do que ninguém. Né? Pois todos estamos em torno de um só processo. Cada um com a sua visão particular, com as suas dificuldades, né? Com as suas virtudes sendo afloradas. Então a gente precisa ter essa visão muito clara para que a gente possa viver dia após dia com clareza, cujo fim é a perfeição. É a perfeição, exatamente. Ah, sim, é.
Não, não pode. E você vê, está lá no livro dos Espíritos, né? Deus criou todos simples e ignorantes, e todos prontos para o mesmo ponto de partida. Ou seja, criou todo mundo igual. Agora, cada um vai fazer da sua vida o que achar que deve, né? Tem gente que para ir chegar até os mundos felizes, eu tinha até um gráfico que eu deixei lá no Leon Denis, que mostrava a pessoa. Tem gente que evolui assim, tem gente que evolui assim. Dá 1000 voltas para um dia chegar lá. Depende de cada um. Não é isso? Certo? É isso aí. Nada aqui. Então, volta para pegar. Vamos lá. Porém, infelizes daquele que, pelas suas divergências de opinião, tiverem retardado a hora da colheita, porquanto a tempestade virá e eles serão levados pelo turbilhão. Olha só que coisa interessante. Infeliz daqueles que, pelas suas divergências de opinião, a pessoa quando fica divergindo, o que é isso? Você está brigando, está discutindo, né? Você está perdendo tempo. Você perde tempo por causa das divergências de opinião. Isso pode acontecer entre religiosos. A minha religião é que está com a verdade, não, mas a minha que está com. Mas a minha. Para que isso, gente? Afinal de contas, se você acredita em Jesus, acredita. Então, é o mesmo. É verdade, ele é verdade, exatamente. Então não tem. Quer dizer, quem diverge o tempo todo, discute, está perdendo tempo, e tempo você não pode perder. Tempo não se perde. Nesse momento, gritarão: graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça? Vós que não tiveste piedade dos vossos irmãos, que lhe recusaste estender a mão, que esmagaste o fraco em vez de ampará-lo. Por que pedis graça? Vós que procuraste recompensa nos prazeres da terra, na satisfação do vosso orgulho. Já recebeste a vossa recompensa, tal como a desejaste. Não peçais mais nada. As recompensas celestes são para aqueles que não pediram as recompensas da terra. Já estudamos isso algumas vezes, né? As pessoas quando querem muito, querem ter mais dinheiro, trocar de carro e barco e avião e não sei quantas casas, né? Tem que ter casa no campo, casa na praia, casa no interior, né? Já receberam a recompensa da terra. Já estão usufruindo daquilo que ela conquistou materialmente. Mas ele está se referindo aqui à recompensa moral, recompensa celeste. E é essa que a gente tem que fazer esforço, né? Tem que fazer um esforço grande porque, olha lá, você tem que parar com as discórdias, tem que parar com as divergências, tem que ouvir mais o outro, tem que entender. Né, dona? Porque esse infelizes aqui, se feliz, conforme a questão 614 diz que é aquele que crê em Deus, eu acho que ele se faz uma referência aqui de infelizes é aqueles que ainda não acreditam em Deus. Não acreditam em Deus. Pois é, porque a 614, ela diz assim: o homem só é infeliz quando se afasta da lei, se afasta de Deus, da lei de Deus, né? Isso. É isso aí. E é tão fácil de entender isso, né? A questão 614, né, que o Guilherme também gosta muito, porque ele é muito fácil de entender. A gente tem a sensação de fome. Então, Deus criou maneiras de nós matarmos a nossa fome. Então, nós temos os legumes, as frutas, né? Aí a gente desviou um pouquinho e foi para a carne. Mas não era, o ideal era não comer. Mas ainda estamos, até o livro dos Espíritos fala isso. Você ainda está nesse estágio? Então, vamos vencer esse estágio. Vai chegar um momento em que nós não vamos querer mais sacrificar o frango, nem o boi, nem o peixe, né? Para se alimentar. A sensação de sede, Deus deu a água. Aí tem gente que diz assim: mas eu não tenho sede de água, eu tenho sede de Coca-Cola. Aí vai engordar. O outro tem sede de cerveja, vai ficar barrigudinho. Não é? Mas Deus deu a água para a gente matar a sede, não é?
Então, o ideal de dormir é 8 horas. Tem gente que dorme 12, 14 horas. Está perdendo tempo. Então, se você sai do ritmo correto de vida, você adoece, você se entristece, né? Aí engorda pra caramba e faz um regime violento. Perde, como eu conheci uma pessoa que perdeu 12 quilos, um ano seguinte já tinha recuperado 10. Então, vamos lá. Deus realiza neste momento a enumeração dos seus servidores fiéis e tem marcado cuidadosamente aqueles que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Porquanto, aos que não recuarem diante da sua tarefa, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Pelo Espiritismo. Vai, continua. E se cumprirão estas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Então, olha só, Espírito de verdade, né? Ele botou aqui, olha que coisa interessante que ele coloca. Ele marcou cuidadosamente aquele que só tem a aparência do devotamento. É aquela pessoa que faz uma coisa e fala para todo mundo, né? Conta, porque eu fiz isso, eu fiz. Tá só falando, mostrando o que fez. Porquanto aos que não recuarem diante da sua tarefa, os que perseverarem na tarefa do bem, ele vai confiar os postos mais difíceis. Por que os mais difíceis? Porque é neles que ele confia, né? Ontem o Léo comentou aqui na palestra, né, daquela mãe que teve 5 filhos excepcionais e que as pessoas diziam assim: o que será que ela fez, né, para nessa encarnação ter 5 filhos excepcionais? Não foi. Foi um ajuste que ela aceitou favorecer a encarnação daqueles 5 espíritos. Nós tivemos na nossa família um caso assim, um casal teve um filhinho, veio prematuro, trabalhosíssimo, foi difícil até os 2 anos de idade. Sabe aquela criança difícil, muito difícil. Com 2 anos ele desencarnou e a mãe já estava esperando o outro. E no enterro ali ela estava serena, a ponto de uma pessoa dizer assim: nunca vi isso, perdeu um filho e ela está serena. E ela mesmo disse: eu não estou me sentindo com vontade de gritar, de me desesperar. Aí pertenciam a uma casa espírita séria, foram fazer lá a consulta e eles disseram: vocês 2 se comprometeram de dar oportunidade para esse espírito, que ele só precisava de 2 anos, era o complemento. Foi um espírito suicida, precisava de um complemento de 2 anos. E vocês se ofereceram para ser pais dessa criança. Olha que coisa bonita. Por isso que os 2 estavam equilibrados na hora ali do enterro da criança. Cumpriram. Dá uma calma, exatamente, que foi o que aconteceu. Então, o que o Léo falou ontem, nós também temos prova disso na nossa família. Então, é interessante que a gente estude isso. Olha como a oportunidade que a doutrina espírita nos dá, da gente entender isso, né? É bom demais. Gente, é muito importante. E esse finalzinho que eu queria mostrar para vocês. Por que dará os postos mais difíceis? Porque são para pessoas com quem ele confia, que sabe que vão levar adiante aquilo. Certo? Vamos começar um pouquinho o capítulo 21. O 21 vai nos falar principalmente da observação. Só vai cair em cilada de lobo quem estiver desatento. Então, haverá falsos cristos e falsos profetas. Vamos lá, vamos ler. Conhece-se a árvore pelo seu fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, visto que cada árvore se conhece pelo seu fruto. Não se encolhem figos nos espinheiros, nem se cortam cachos de uva nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Interessante, né? Quando ele fala aqui: não se colhem figos nos espinheiros, espinheiro só dá espinho, né? E nem se cortam cachos de uvas nas sarças, que é o matagal, né? Ele fala do homem de bem, que tira coisas boas do tesouro do seu coração.
Quando nós estudamos lá no capítulo 17, nós vimos uma relação do que é o homem de bem, que no final ele diz, e aqui não estão todas as questões, ainda faltava alguma coisa. Então, o homem de bem tira coisas boas do seu, que o coração dele está cheio de coisas boas. Então, tira coisas boas do tesouro do seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, não adianta dizer uma bobagem, dizer, desculpa, foi sem querer. Estava querendo, falou. É aquilo que estava no coração e saiu. Saiu, magoou, ofendeu, né? Já disse. Vamos para o 2. Livrai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós, cobertos de peles de cordeiro, e que no íntimo são lobos astutos. Vós o conhecereis pelos seus frutos. Podemos colher uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós a conhecereis, portanto, pelos seus frutos. Mais ou menos o que Lucas falou no item 1, está mais ou menos o que Kardec botou os 2 evangelistas para a gente fazer, para a gente observar um e outro, né? Mas eles estão dizendo mais ou menos a mesma coisa. O 3. Tende cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em seu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitas pessoas. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos, e porque a iniquidade se multiplicará, a caridade de muitos se arrefecerá, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar até o fim, né? É perseverar em alguns momentos para ser salvo. Para ser salvo, nós já estudamos aqui, né? É muita coisa. É o homem de bem, mais aquilo tudo que ficou faltando dizer, né? Então, assim, ó, tende cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. E nós já vimos isso, né? Tem uma criatura que de vez em quando aparece na televisão que ele diz que ele é Jesus Cristo. E tem uma comitiva de pessoas que andam atrás dele, todos com a mesma roupa, uniformizados. As pessoas querem ser enganadas, né? Essa frase aqui, ela parece simplória, mas ela é de um significado profundo, né, Dona? Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Será salvo. Se a gente não desvia dos nossos objetivos, né? Fica fácil ser salvo, né? Porque os atalhos nos são apresentados a toda hora. Vá por aqui, vá por ali, vá por aqui. Mas se você sabe que é o bem, que você tem que entregar em quaisquer circunstâncias, as pluralidades apresentadas, elas podem ser quaisquer uma. Que tentem te afastar, mas como você conhece quem verdadeiramente vai te salvar. A salvação é muito complexa, né? Precisa de muita coisa, né? E aí continua. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está lá, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas espantosas, capazes de seduzir, se isso for possível, até os próprios eleitos. Mateus 24, 4, 5, 11, 12, 13, 23 e 24. Marcos 13, 5, 6, 21 e 22. Isso. O Cristo está aqui ou está lá, o Cristo está junto de nós. Por isso fazemos as nossas preces pedindo a Ele, porque Ele está junto de nós. Não está aqui, está lá, Ele está em todo lugar. Deus está em todo lugar. Não é isso? Aí, falsos cristos, falsos profetas. A gente vai se deixar enganar se formos tolos e não formos observadores, né? Serão capazes de seduzir os tolos, né? Tem gente que vai e paga até para assistir aquilo, né? E pode seduzir os próprios eleitos, aqueles que estavam já se encaminhando para a coisa certa, mas não estavam absolutamente certos do que estavam fazendo. Por isso que no capítulo anterior ele pergunta: como é que nós vamos conhecer? Como vamos conhecer os que se acham no bom caminho? Aí ele vem discorrendo, acabamos de ler agora, não foi? No item 20, poderei reconhecê-los pelos verdadeiros princípios da caridade, ensinados e praticados,
pelo número de aflitos que ele leve consolação, pelo amor ao próximo, pela abnegação, pelo desinteresse pessoal, pela vitória dos seus bons princípios, tudo isso. Então a gente não pode chegar a uma pessoa que veio se apresentando pela primeira vez, eu sou o Cristo, ou chega para uma pessoa e diz, olha, só de olhar para você, eu vou te dizer uma coisa, eu sei disso porque eu sei de uma cena assim. A pessoa chegou para outra e disse, neste ano, antes de chegar dezembro, você está com a sua vida toda resolvida. Você vai ter tudo o que você sonhou. E a pessoa acreditou. Aí o que aconteceu? A coisa veio, naquele período veio uma coisa muito boa. Só que aquela pessoa não sabia que tinha que preservar para o futuro, para o ano seguinte, entendeu? Então a coisa veio, a coisa boa veio, usou, deitou, rolou e acabou. Voltou a estaca zero, entendeu? Então é a pessoa que confia, mas é isso aí, ó. É a buena dicha, ler a mão, botar carta, não é isso? São pessoas que acreditam nessas coisas. Vamos ler um pouquinho aqui a missão dos profetas. Geralmente, atribui-se aos profetas o dom de revelar o futuro. Assim sendo, as palavras profecia e predição tornaram-se sinônimas. No sentido evangélico, no entanto, a palavra profeta tem um significado mais amplo e é aplicada a todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Isso, por isso que Deus permitiu que viessem os profetas. Então, lá no Velho Testamento, eles vieram com a missão de instruir os homens e de revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Não revelaram como a doutrina espírita nos revela, porque o povo não estava pronto ainda para entender. Certo? Mas nós temos, Kardec botou aqui no Evangelho algumas poucas passagens no Velho Testamento, né? Principalmente no Evangelho de Jó, em que ele falava, depois desta vida, depois que acabar, onde eu estarei, para onde eu irei, o que será de mim? Quer dizer, ele tinha essas dúvidas, ele queria saber. Ele tinha certeza que ele não morreu e acabou, não. Ele ia para algum lugar, ele só queria saber para onde. Mas eles não estavam prontos ainda. Então vieram as revelações, Deus mandou aos poucos, né? Vieram os profetas, veio Moisés, veio Jesus, veio a doutrina espírita, né? Doutrina espírita considerando que a gente já estava mais pronto para entender. E a gente está. É que a gente às vezes faz vista grossa e não quer entender. Não quer fazer o que está escrito aqui, né? A rebeldia ainda persevera, mas a verdade é essa. Então, isso que eu estou dizendo. E quando a pessoa diz assim, sabe o que eu acho? A pessoa diz, você está profetizando. Mas ele está dizendo aqui que no sentido evangélico, a palavra profeta é dada a todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de revelar coisas ocultas e mistérios da vida espiritual. Um homem, portanto, pode ser profeta sem fazer predições. Essa era a ideia dos judeus no tempo de Jesus. Eis porque, quando ele foi levado diante do sumo sacerdote, Caifás, os escribas e os anciões ali reunidos cuspiram em seu rosto, deram-lhe socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e diz quem foi que te bateu. Viu? Eles não entendiam naquela época qual era a missão do profeta, eles não entendiam. Como Jesus tinha, o discurso dele era maravilhoso, então você sabe tudo, né? Então diz quem foi que te bateu, né? Fizeram essas maldades todas com ele, né? Olha, estavam juntos os escribas, que eram os homens cultos da época, e os anciãos, os velhos, estavam juntos ali, maltratando Jesus, dando socos e bofetadas. Entretanto, houve profetas que tiveram conhecimento prévio do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de fazer advertência aos homens. Bom, como essas predições se realizaram, o dom de predizer o futuro foi olhado como um dos atributos da qualidade de profeta. Qualidade do profeta. Vocês vejam que nós espíritas não temos
esse orgulho, né? Essa vaidade de dizer. Se alguém conhecer um espírita que disser assim, olha só, vai acontecer uma coisa com você, não acredite. Não acredite, porque o futuro depende exclusivamente de nós. Se eu estiver no caminho certo, eu vou me dar bem melhor na vida. Mas se eu estiver ainda devendo alguma coisa, a prova virá. Certo? Senão, todo mundo que fosse, todo espírita que fosse bom, como um Chico Xavier, não morreria pobre, não teria a doença que ele tinha na cabeça, no couro cabeludo, né? O nosso altivo não teria tido um câncer, não é isso? São coisas, são provas, tá, nesse planeta de provas e expiações, ainda tem prova para passar. Eram pessoas que não deviam nada para ninguém agora, aqui, certo? Então é isso que ele tá mostrando para nós aqui, né? Para ter cuidado com isso, porque eu conheço pessoas que se dizem espíritas, mas ainda vão em cartomante. Ah, porque ela acertou uma vez, teve uma vez que ela acertou. Aquilo já é feito para te testar. Acertou uma vez, vai acertar todas? Mas o futuro é meu, sou eu que construo. Não sei por que a Úrsula está rindo, acho que você já foi. Você já deu a sua mão para ser. Está observando. Pois é, mas não vai fazer mais isso, né? Foi uma vez só, que você não era espírita ainda. Olha só. Como a mensagem seguinte, dos prodígios dos falsos profetas, a gente até pode dar uma passada ligeira nela, né? Que ele vai falar do verdadeiro sentido do termo prodígio. Ah, deixa eu falar uma coisa a vocês. Nós falamos ali do Caifás, eu esqueci de falar. Assim, eis porque quando ele foi levado diante do sumo sacerdote Caifás era um sumo sacerdote que ajudou a condenar Jesus. Que pena, né? Ajudou. Um homem que tinha condições de observar, de acompanhar os passos do Cristo e ver se era preciso aquilo, se podia passar, deveria passar por aquilo. E ele... É. Por isso que lá no Livro dos Espíritos você tem questões relativas a isso. Conhece-te a ti mesmo. Porque se você não se conhecer e a pessoa disser assim, mas você é vaidosa. Quem? Eu? Né? A pessoa não admite aquilo que ela não se avaliou ainda, certo? Gente, vamos parar por aqui, porque daqui a pouco o Newton está ali e vai ser a aula dele. E ainda falta muito. Mas olha só, vocês deem uma olhada em casa nesse capítulo 21. Ele é muito grande, mas como a gente tem uma semana, dá tempo, né? Uma semana dá tempo, assim, uma página por dia. Para a gente ver que esse capítulo nós não vamos nos ater muito a ele, não. Tá? Porque falsos cristos e falsos profetas, a gente tem uma ideia do que seja. Então tem falsos cristos entre nós, encarnados, como nós acabamos de falar aqui, e tem os falsos desencarnados, que se transformam em obsessores, né? Aquele que fica buzinando no seu ouvido, você, alguma coisa me diz que eu tenho que fazer não sei o quê. É boa isso? Essa buzinação é boa? Pois é. Então, para a semana que vem fica o item 5 e diante, né? Em tempo, 21. Feliz Dia das Mães. Isso, 21, é isso aí. Tá, fica para nós semana que vem. Isso, aí semana que vem a gente acaba
A gente acaba então semana que vem o capítulo 21, com certeza. Porque o 22 dá panos para manga. Já viram o que é o 22? Pois é. Então vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar. Nós te agradecemos muito, querido Jesus, por mais essa oportunidade de estudarmos a doutrina espírita, estudarmos os teus ensinamentos, os ensinamentos dados por esses espíritos maravilhosos que colaboraram no nosso Evangelho. E te pedimos, Senhor, que nos envolva sempre com teu manto de paz, de luz, de serenidade, de equilíbrio, que possamos, Senhor, no dia de hoje, manter essa paz no nosso coração. Pedimos que abençoe, Senhor, a todos nós aqui presentes, a todos que nos acompanham de casa e hoje em especial as mães. É um dia de festa, é uma festa material, mas que é um dia em que mexe muito com a sensibilidade das mães. Por isso nós te pedimos, Senhor, que envolva a todos com a tua luz, com o teu carinho, com o teu amor, Senhor. Então, Jesus, em teu nome, em nome desses espíritos queridos que nos alertam tanto para tomarmos sempre os melhores caminhos, fazermos as melhores escolhas em nossa vida, em nome do nosso querido Altivo, do nosso querido Emanuel, Antônio de Aquino e toda essa coluna de espíritos que amparam a nossa casa. E em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos o estudo do Evangelho da manhã de hoje. Graças a Deus.